E aí, tudo bem? Olha, eu tava pensando em umas coisas nesses últimos dias, e hoje, na verdade, com essa mania que a gente tem em quase tudo, não somente no inglês, não somente em curso, mas que tudo tem que ser inovador, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser... Aí começam a entrar as palavras da moda. Tudo tem que ser disruptivo, ou em inglês disruptive, tudo tem que ser alta performance, enfim, é sempre essa necessidade de inovação, inovação, inovação. Isso me lembra que é o seguinte, tem um aluno meu que ele falou: Paulo, eu comecei a te seguir porque eu vi que você fala vários idiomas. E eu achei muito razoável isso que ele me falou. Então, se eu quiser aprender inglês, nada melhor do que uma pessoa que já aprendeu 1, 2, 3, 4, 5 idiomas. E é verdade, eu já passei por esse processo várias vezes. Então, como eu conheço esse caminho das pedras, fica muito mais fácil eu passar isso para o aluno, que é muito comum o aluno ficar ansioso dele aprender a segunda língua, né? Porque a primeira é o português, então aprender a segunda língua ainda assim causa muita ansiedade. Eu consigo lidar bem com isso porque eu já passei por isso várias vezes. E aí a segunda, a terceira vai ficando cada vez mais rápido. Você aprende a segunda, a terceira, a quarta, e aí a coisa vai melhorando. Então eu estava lendo a história de um cara chamado, apelido, né? Assim, um homem chamado Mezzofanti, que ele era um cardinal lá de 1774, mais ou menos. E ele foi um grande poliglota. Eu estava vendo, antes de fazer esse vídeo, ele foi um hiperpoliglota. Então, assim, se você reparar hoje em dia, nos cursos, eles te dão uma canetinha especial, é um aplicativo especial, é uma coisa, tem um curso até que dá sandália, não sei o quê, enfim, dá uns brindes, umas coisas, como se fosse aquilo que fosse fazer toda a diferença, como se fosse um aplicativo, como se fosse uma canetinha que você passa, aí ela traduz a palavra, como se fosse alguma coisa de inovação que fosse fazer toda a diferença. Eu, particularmente, eu desconfio dessas coisas. Eu acho que muitas das respostas que a gente está procurando estão lá atrás. Então, seria interessante ver um cara como esse, o Mezzofanti. Eu utilizo muito de oratória no meu curso. E não tem nada de novo em oratória. Isso aí é uma tradição que vem de antes de Cristo, né? Um dos primeiros grandes oradores foi grego, que foi Demóstenes. Então, ele foi um sujeito aí que foi um dos grandes oradores. Então, isso é uma tradição que tem literalmente milhares de anos. E aí, mas sempre que você, sei lá, for ver um curso de oratória, alguém fala, não, isso aqui é uma coisa inovadora e tal. Inovadora coisa nenhuma. A resposta, em grande parte, eu diria que da maioria das coisas está lá no passado. Então, é muito importante olhar criticamente para trás. E criticamente, eu digo fazendo essa comparação, falando, será que isso que está sendo vendido como inovador, como fantástico e tal, é exatamente isso? Muita gente me perguntava assim, Paulo, qual é o diferencial do seu curso? Já que tem tantos cursos e tal, e aí eu imagino que eles queriam escutar alguma coisa, não, porque o meu curso é inovador e tal. E durante muito tempo, hoje eu mudei o discurso, a pessoa assiste o YouTube, vê o antes e depois dos meus alunos, que você pode ver, que está aí nas playlists, que mostra o resultado, mas durante muito tempo eu falava que, olha, o diferencial do meu curso é o seguinte, o aluno aqui fala inglês, o cara entra procurando inglês e ele vai sair falando inglês. Eu garanto isso, e já fiz isso aí várias vezes. Já passou aí centenas de pessoas na minha mão que pelo menos foram para o próximo nível. O cara do zero passou a falar inglês, ou de saber falar inglês passou a falar inglês muito bem, e assim por diante. Então não prometo um milagre, uma caneta milagrosa, nem nada assim. Então, por exemplo, isso que a gente está praticando aqui, que a gente está falando, eu estou falando e você está me escutando, isso é uma coisa muito antiga. Né? É a comunicação, é a oratória. A única diferença é que agora a gente está no YouTube. E aí que também nada além do que seria, que é somente uma forma de ampliar a minha voz. Então a minha voz, a minha imagem chega a você em diferentes lugares, mas a técnica, entende? É muito antiga. Então, se você parar para pensar, no caso do inglês, na verdade... sempre tem um curso, tem a escola bilíngue e tal. Na verdade, o que deveria funcionar é a escola de base. Porque se você pegar, em média, a pessoa fica aí pelo menos 10 anos estudando inglês. E aí, chega o aluno para mim, é muito comum isso, eu pergunto qual nível que você se considera em inglês.
Aí o cara fala, não, o meu inglês é o inglês de escola. Ou seja, ele quer dizer que não fala nada, que não sabe nada, quando na verdade deveria saber. Se a pessoa passa 10 anos na escola, tendo aí, sei lá, cerca de 1 hora por semana de aula de inglês, não é possível que anos depois, horas depois, a pessoa devia falar alguma coisa. Eu sei que os professores, as pessoas vão falar, mas o sistema, mas a Dilma, mas... Tudo bem, mas devia funcionar, né? Então vamos corrigir as coisas para que isso funcione. Porque, na verdade, vamos pensar criticamente, o meu trabalho não deveria nem existir, curso de inglês não deveria nem existir, a coisa deveria ser resolvida na escola. O curso de inglês, se tem inglês na escola, você ensina inglês o quê? Para passar no Enem? Para ensinar o verbo to be? Não. Você ensina inglês, idealmente, para que a coisa funcione, que o aluno saia de lá e fale inglês. Me dá um prazer enorme saber que tem alguns professores que pegam a minha metodologia de oratória, de palco e tal, e levam isso para algumas escolas. Então, e com resultados muito bons. Então a coisa funciona, é muito legal quando eu vejo isso acontecendo. Mas se você reparar, a coisa vai caindo num certo modismo, vai perdendo força. Então, por exemplo, hoje todo mundo é empreendedor, o cara vende bala no sinal, é empreendedor, o cara tá vendendo tangerina, é um empreendedor, eu tenho um curso de inglês, você é um empreendedor e você empreende e tal, né? Então, pode reparar que agora todo mundo é empreendedor e essa palavra de empreender está ficando muito desgastada. Então, historicamente, as coisas vão mudando, né? Existem esses certos modismos que eu acho que a gente tem que olhar com eles com uma certa desconfiança. Por isso que eu vou buscar lá atrás, e não aqui hoje em dia, né? Eu vou buscar lá atrás as respostas, porque eu acho que muita coisa já foi feita. Se eu trabalho com teatro nas minhas aulas, o teatro é uma coisa que é muito antiga, então eu tenho que pesquisar lá e também considerar o que é feito hoje em dia. Mas se você reparar, por exemplo, a palavra em inglês great, ou até awesome, ela perdeu força. Great ou awesome significaria incrível, demais, muito legal. Mas hoje em dia é uma coisa que fala, ok. Em português também você tem a palavra ótimo e vai perdendo força. Porque você fala assim, ok, tá ótimo. Tá ótimo não é mais ótimo, tá bom, tá ótimo. Né? Então existe uma certa vulgarização dos termos e das coisas e sempre fica isso. Né? Isso não é somente no inglês, eu vejo que é num todo. Por exemplo, tem muita violência, ao que vamos fazer? Leis novas. Ao invés de colocar a polícia para trabalhar corretamente, ou enfim, implementar medidas do que já estão aí, não. Vamos criar leis novas. A política tá... aí tem gente que quer que venha a monarquia. Não, porque a monarquia vai resolver todos os problemas, porque é o poder moderador e tal. Não. Nós já temos instituições e formas que não funcionam muito bem, é verdade, mas que já deveriam fiscalizar, que já deveriam funcionar, né? Então eu acho que muitas vezes a gente, no inglês, na vida, em várias coisas, é muito mais uma questão de fazer funcionar e não inovar. Eu vejo que existe essa coisa que é obcecada com inovação, com novidade, com quebrar paradigma, com... Não, calma aí. Muitas vezes a gente tem que fazer o arroz com feijão bem, fazer o negócio funcionar bem. Porque é isso que você espera, eu imagino. Você entra num curso de inglês, você quer falar inglês. Você deixa o seu carro no mecânico, você quer que o carro seja consertado. Você quer que aquela demanda que você tem seja atendida. E não, sei lá, inovação. Você vai no mecânico, aí você chega no mecânico, o mecânico fala, aqui é um método inovador. A gente vai consertar. Não quero método inovador. Eu quero falar inglês, eu quero ter o meu carro consertado. Enfim, muito no mercado de trabalho também. Eu lembro que já fui em entrevista de emprego. Aí cheguei lá, literalmente, foi até entrevista de emprego quando eu fiz o processo para trabalhar na Disney. Aí eu cheguei lá, tinha um cara com Black Power, camiseta de banda de rock, All-Star sujo, uma calça toda rasgada. O cara para fazer entrevista para trabalhar na Disney. E eu lá de social, de terno e tal, né, de paletó. E o cara lá, é claro que ele não passou, porque você exige um mínimo de adequação, né? E isso é razoável, né? É razoável, mas ainda assim parece que muita coisa fica preocupado com a inovação, com o novo, com o que está por vir e não resolve o aqui e agora e não chega nas coisas que são absolutamente razoáveis. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.